E aí, pessoal, mais uma aula de história, né? Agora com o tema aí de Segunda Guerra Mundial, possivelmente o tema mais... Caiu. O tema mais... não diria mais importante, mas o que é mais visto em vestibular, em prova de concurso, tudo, em relação no quesito história, né? Porque seria aí o grande conflito, o grande embate que reformular a cultura, que põe em xeque aí e dá início também aos processos de socialismo, da visibilidade do socialismo no caso. A projeção que a gente tem de conflito entre a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia vai começar a partir daí. Questão das ditaduras na América Latina, tudo aí vai ter algum resquício do que foi a Primeira Guerra, assim como a Segunda Guerra, assim como a Segunda Guerra Mundial vai ter também alguns resquícios do que foi a Primeira. É isso que a gente vai tentar dar uma analisada. Na aula passada a gente falou mais sobre antecedentes, sobre o contexto da época e como tudo se iniciou, né, os causadores da Segunda Guerra. Hoje a gente vai falar dos primeiros conflitos, dos primeiros combates. A gente terminou na aula passada falando sobre a invasão da Alemanha na Polônia e da Inglaterra entrando na guerra devido a essa invasão, já que a Polônia era uma nação amiga, né? Eles tinham esse acordo. A gente vai falar um pouco hoje sobre esses primeiros conflitos e sobre a inserção dos Estados Unidos e do Japão nesse combate, né? A primeira coisa que é bom que a gente veja são as técnicas de guerra dos alemães. Vocês estão vendo aí a palavra, acredito eu, chamada Blitzkrieg. Eu não sei se pronuncia assim. Vocês estão vendo escrito aqui do lado, desse lado eu acho, porque o computador espelha, né? Mas enfim. O significado dessa palavra seria guerra relâmpago. O que significa guerra relâmpago? É como se eles colocassem o máximo de armamento, de artilharia, de fogo, canhão, avião e tudo, de uma vez só em um local específico. Porque eles costumavam chegar à noite, quando a pessoa não estava preparada, e coisas do tipo. Que era um combate só violento, explosivo, para eliminar com o inimigo de uma vez. A gente lembra que na Primeira Guerra, né, a gente tinha aquela noção de guerra de trincheira, que era uma guerra que demorava a se movimentar, que tinha a terra de ninguém, que era aquela zona entre um exército e outro, que ficava com dinamite, eles jogavam bomba e atiravam, coisas do tipo. Aqui na Segunda Guerra é uma guerra que acontece mais rápido. Devido à movimentação de avião, à tecnologia para transporte, tudo isso acontece de forma mais rápida, mais eficaz, é claro, com isso, e também com mais perdas de vida, né? Então, com esse esquema, né, de guerra relâmpago, a Alemanha invade a França. A gente tem que lembrar que a França, ela é um país que, como é que eu posso dizer, geograficamente desfavorecido. O que é que eu quero dizer com geograficamente desfavorecido? Ela ficava perto da Alemanha, em um local que era favorável à conquista. A Inglaterra não, a Inglaterra é uma ilha, ela é descolada do continente. Ou seja, existia uma frota marinha ali que já defendia e que também impedia que tanques de guerra, por exemplo, chegassem lá como chegou tão fácil na França, né? Então, a França também, em alguns territórios da França, no norte principalmente, existia uma parte da população que era apoiava o nazismo, né? Então alinhou os interesses dessa parte da população significativa, né, com os interesses dos alemães. Aí nesse sentido, nessa entrada da Alemanha na França, a França ela é eliminada aí, digamos, ela perde. Vocês estão vendo algumas imagens aí abaixo do que teria sido essa invasão, e ela é anexada ao território alemão, né? Ou seja, foi uma vitória alemã. Nesse sentido,
Então ele segue para a Inglaterra, que era também o interesse maior dele, que era a maior potência colonizadora do Ocidente, ali o maior império do planeta naquele momento. Então, quando ele tenta atacar a Inglaterra, só que a Inglaterra apenas com aviões, né, que é essa frota Luftwaffe, que era tanto os dois lados usavam os mesmos estilos de avião, ele acaba perdendo, porque a frota de aviões, eu não sei se fala a palavra frota, né, os aviões ingleses, eles também eram muito potentes e conseguiram derrotar os alemães nesse combate. Então essa foi a primeira perda significativa da Alemanha, né, nessa Segunda Guerra. Eles estavam ganhando muita coisa, tinham conquistado muito, mas na Inglaterra acabaram perdendo. Então o que é que a gente vai ter aí, né? Esse primeiro combate entre a Inglaterra e a Alemanha mostra o quanto a Alemanha era forte de ter conseguido, mesmo perdendo, prejudicado tanto a Inglaterra, porque realmente a Inglaterra ela foi bombardeada. Essa imagem que vocês estão vendo de baixo aí, ela é da Inglaterra, ela não é da França. Essa imagem que vocês estão vendo dessa cidade em chamas, mas ela mas mostra também que a Inglaterra ainda é muito forte em questão militar, né? Então vamos aí ao sentido do guerra mundial, né? O que a gente está vendo aí no máximo 4 ou 5 países, a gente está falando agora, né? Em guerra, e por que é chamada guerra mundial? Primeiro, lembrando, a Inglaterra tinha zona de influência e colônias em muitas partes do mundo, né? A gente viu aí em alguns gráficos em aulas passadas. Então, quando a Inglaterra entra em um combate, é claro que aquilo se estende a uma coisa muito maior. Lá no Oriente, a coisa também não estava muito melhor. O Japão, que ele tinha colonizado, era o país de maior crescimento em séculos, né, nos últimos 2 séculos. Vocês estão vendo no mapa aí embaixo um hemisfério, né, o planeta, e em verde escuro o Japão. Esse território pequenininho aí em verde escuro é o Japão. E esse território em verde claro é o que ele tinha conseguido conquistar, né? Então, o Japão ele já tinha aí muito interesse também eles viram a força da Alemanha e decidiram apoiar. Então aí em 1940, né, a gente tem a assinatura do Tripartite, que é o que? A aliança entre Japão, Itália e Alemanha, né? A gente tem o nazismo aí e o fascismo entrando em aliança, né? Então vejam só, assim como a Alemanha estava em conflito muito forte com a Inglaterra, o Japão estava aí em um conflito igualmente forte com a Rússia, com a União Soviética. Enquanto a gente estava vendo aí a Alemanha e Inglaterra tretando, né? O Japão também na jogada com a União Soviética, né? A gente vai ver também a Itália tendo grandes e grandes conquistas para esse lado da tripartite, né, dessa aliança entre Japão, Alemanha e Itália. A Itália já tinha conseguido conquistar o Egito e vários outros territórios da África, fora que eles também estavam adentrando a França, aquelas zonas que estavam resistindo ainda ao Japão, ao Alemanha, desculpa. Nesse sentido, a gente vê o quanto essa parte aí europeia ela está fervilhando em combate em todos os lados, né? Então aí o Hitler ele vai voltar os olhos dele para a Alemanha, né? Ou para a Rússia. Ele já tinha conseguido conquistar a frente ocidental, que era aquele lado ali virado para da Europa para a América, né? Embora os Estados Unidos ainda não tivessem entrado na guerra, mas eles já tinham conseguido conquistar todo aquele território ali. Agora eles queriam ir para o Ocidente e iniciando com a
Rússia, né? Que talvez vai ser um dos conflitos mais interessantes que a gente vai ter aí, e também mais sanguinários. Eles queriam adentrar a Rússia e conseguir pegar o pessoal todo em Moscou, né, que era aí a capital russa. A gente teve primeiramente a capital de São Petersburgo e depois transferida para Moscou, ou vice-versa. Agora lembrei mais, o interesse do Hitler era de fato chegar a Moscou e daí conseguir colocar de joelhos a Rússia, né, a União Soviética por inteiro. Então, fora isso, que eu vou falar na próxima aula, né, que é a batalha de Stalingrado entre a Alemanha e a Rússia, a gente vai ter também os problemas que o Japão estava enfrentando nessa guerra. Prestem atenção a isso. Embora os Estados Unidos, nesse processo de Segunda Guerra, ele não estava perdendo nada em solo americano, né? E ele estava ganhando financeiramente. Por quê? Porque ele estava vendendo coisa principalmente para a Inglaterra. A Inglaterra estava muito preocupada em produção de arma, em produção de equipamento de guerra. E os Estados Unidos estavam aí exportando alimentação e muita coisa para a Inglaterra, vendendo, né? Lucrando muito com a Segunda Guerra. E eles estavam aí, como se diz, em uma situação que eles estavam de um lado, né, do lado aí da Inglaterra e da França. Então eles fizeram um embargo no Japão. Como assim um embargo no Japão? O Japão, ele costumava importar dos Estados Unidos muito material industrializado, muito material feito em indústria. Os Estados Unidos parou com esse comércio, parou com qualquer relação comercial que tivesse com o Japão. O Japão viu nisso uma ofensa, então o Japão atacou uma base militar dos Estados Unidos que ficava em Pearl Harbor. O que é essa base, pessoal? Vocês estão vendo aí essa imagem do globo com uma ilhotazinha circulada em vermelho. Estão vendo aí no mapa embaixo? Pronto. Era uma base, só que ela não estava em combate, ela não estava em conflito, as pessoas estavam ali sem nenhuma ameaça de guerra. O Japão, então, em 1941, ele começa a bombardear todo o território, matando muita gente que estava naquela localidade. Os Estados Unidos, devido a essa afronta, entra oficialmente na guerra. Eles já estavam participando só de maneira mais passiva, eles estavam só lucrando com ela. Eles não tinham entrado ainda no combate propriamente dito. Mas com esse atentado do Japão, esse ataque do Japão a essa ilha que pertencia aos Estados Unidos, os Estados Unidos entram oficialmente, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre a Batalha de Stalingrado, que foi a grande derrota do Hitler, né, que onde inicia o declínio do nazismo alemão. Até.